O tempo da gravação anterior acabou. Vou só complementar aqui. Parei dizendo que se o complemento do verbo está ligado a ele diretamente, sem preposição, não há muro. Estão ali juntinhos. Podem se abraçar, se olhar, fazer o que quiserem, porque não tem nada separando eles. Então, esse complemento vai se chamar objeto direto. Ah, professora, mas e esse um aqui? Vou lá na lista. Tem um aqui na lista? Não, então esse um não é preposição. E, a propósito, esse um aqui é artigo, certo? Mas isso não importa agora, vocês têm que reconhecer uma preposição. Não há preposição após o verbo comprar. Então, o verbo é direto. Ele é ligado diretamente ao verbo. Entenderam? Tem um complemento. Aqui, ó, verbo exige complemento. Entre o verbo e o complemento, não há preposição, porque eu não reconheço aqui, depois do verbo, uma dessas palavras que se chamam preposição. Right? Ok? Ok. Quando é que o objeto é indireto? Aí fica bem óbvio, bem óbvio. Quando ele é ligado ao verbo por preposição, certo? Olha aqui. Ela precisa. Ei, pessoal, analisem a frase em ela precisa. Tá, prof, mas ela precisa do quê? Ela precisa. É só para dizer o verbo? Ah, ela, eu, ela, tu, ela. Não, eu preciso, tu precisa. Precisa é o verbo precisar. Mas ele sozinho assim, ó, ela precisa, ele fica sem compreensão. Fica incompleto. Então, precisa de um complemento. É um verbo transitivo. A gente já encerrou o verbo intransitivo, porque ele não precisa de complemento. Estamos analisando os verbos transitivos, ou seja, aqueles que precisam de complemento. É bom eu repetir. Então, ela precisa de luz. De luz é o complemento. Então, a palavrinha que vem logo após o precisa, será que ela é uma preposição? De, vou olhar lá. Ah, eu tenho de lá. Então, isso aqui é uma preposição. Ela precisa de luz. E ali, ó, o complemento tá ali. Aqui tem um erro. Aqui é um objeto indireto. Botei OD, né? Não, tá errado. E eu não vou gravar tudo de novo, tá, gente? Eu tô apagando aqui, que ficou na outra gravação também. Se tem uma preposição, é porque o complemento é ligado ao verbo indiretamente. Entre eles existe um muro que os separa. E esse muro se chama preposição. Então, se há um muro, se o verbo e o complemento não estão juntinhos, é porque eles estão ligados indiretamente. Logo, esse complemento aqui vai se chamar objeto indireto. Ok? Ok. Prof, mas e aí? A frase é sempre assim? Quanto aos objetos, eu vou ter sempre ter na frase um objeto direto ou um objeto indireto? Às vezes sim, às vezes não. Você pode ter uma frase com os dois objetos. Vejam, ele forneceu, verbo fornecer. Forneceu o quê? Forneceu a informação. Vou lá ver se esse a é preposição. E tem um a aqui, só que esse a é craseado, esse aqui é uma crase, e esse aqui não é craseado, então diferencie isso. Tem um a, mas ele não é craseado. Então, aqui é um artigo e não uma preposição. Então, esse verbo aqui, esse complemento aqui, ó, ele está diretamente ligado ao forneceu. Ele forneceu o quê? A informação. A informação é um objeto direto, porque entre eles não tem preposição. Aí, continua a frase, ao pai. O que será esse ao? O ao tá aqui, ele é uma preposição. Então, essa outra parte aqui do complemento, que é o complemento 2 da frase, ele é um objeto indireto. Por quê? Porque eu tenho a preposição. Então, sim, uma frase pode ter ao mesmo tempo o objeto direto e indireto. Ele forneceu o quê? A informação. Aliás, quando tu pergunta para o verbo e logo vem a pergunta o quê? É porque a resposta é um complemento com objeto direto. Quando eu pergunto o que para o verbo, ele forneceu o que? Essa pergunta, o que? Se eu tiver uma resposta coerente à pergunta o que,
é porque eu tenho um objeto direto. Qualquer outra pergunta vai me dar um objeto direto. Veja só, ele forneceu a informação a quem? A quem é diferente de o quê? Então, se eu tiver como resposta a quem foi fornecida a informação, então aqui é um objeto indireto. Mas eu não sei, acho que com essas perguntas para vocês fica mais difícil, né? Então, vamos deixar o que, a quem, do que, de quem, tá? Mas uma coisa eu digo, quando conseguir perguntar o verbo o que vem depois é um objeto direto. Forneceu o que? A informação. Precisa de que? Não é o que. Então, o complemento é indireto. Mas vamos deixar assim. Precisa de complemento, mas depois do verbo tem uma preposição, é um objeto indireto. Precisa de complemento, mas depois do verbo não tem nenhuma preposição, objeto direto. Ouça, reveja, quantas vezes for necessário. Tem o material também explicando direitinho, completo, já dado para vocês lá no Classroom, ok? Então, estudem, porque sem estudar não chegamos a lugar nenhum, ok? Dúvidas, podem me mandar, ok? Até mais.